crianças gostam tanto do Club Penguin, e acreditem, isso é uma loucura. A minha equipe que trabalha no Club Penguin, na verdade todos da equipe que trabalham no Club Penguin, a gente não pode publicar em nenhuma rede social que a gente trabalha no Club Penguin. Uma vez, um moleque lá do estúdio canadense, ele publicou uma foto no Facebook das pessoas do escritório, né? Tipo, eu e meus amigos da Club Penguin. A criançada é tão fanática por esse negócio que um grupo de crianças imprimiu essa foto e eles iam no shopping lá de Kelowna, lá da cidade onde fica esse estúdio canadense, procurar as pessoas que trabalham no Club Penguin. Você vira herói, você vira um negócio, quem brincou de Mirk, você é um IRCOP. Né? Lembra? Nossa, faz tempo isso. Você é né? Você vira uma estrela, realmente. As crianças elas são muito fanáticas por essa história. Eu vou explicar um pouquinho o porquê isso acontece. Bom, aqui a gente entra um pouquinho nessa questão da teoria por trás do jogo. É divertido desenhar o pinguinzinho, é divertido criar o jogo, é divertido ficar pensando como é que ele vai interagir. Mas eu acho que o mais importante de tudo, e isso é o que a Disney faz muito bem, e essa é a diferença que a Disney tem no mercado, é como é que você trabalha narrativas, como é que você conta histórias, né? E essas histórias elas vão divergir nas mais diferentes plataformas e nos mais diferentes meios. O Club Penguin ele pode ser considerado uma narrativa contínua transmediática. Nossa, que coisa mais pomposa. Ele é uma história que nunca acaba e essa história ela existe independente da plataforma, independente do meio. O mundo virtual ele foi o primeiro meio, ele foi a primeira mídia, mas quem acompanha o mercado de games sabe que foi lançada uma versão, dois jogos para Nintendo DS. O segundo jogo para Nintendo DS foi um dos mais vendidos, que é o Penguin Elite Force, um dos mais vendidos no Brasil. Foi lançado um jogo para Wii, tem pelúcia, tem livro, tem jogo de... Como é que essas coisas se conectam? Porque o bacana do Club Penguin, e acredito que o grande diferencial dele, é que a história é única. E todas essas coisas, independente de se é o jogo de Wii, o mundo virtual, o jogo de DS, o livro pelúcia, elas conversam entre si. E você consegue estender a história do mundo virtual para esses outros meios. Isso. Quando eu falo de uma narrativa, e quando você planeja uma narrativa dentro do jogo, ou seja, qual é a história que eu vou contar, de onde ele veio, para onde ele vai, por que ele está fazendo isso. Você tem jogos que são fechados em nichos muito específicos. Então, se você pega um Need for Speed, ou toda a série Need for Speed da EA, ele tem uma história que varia um pouquinho, mas ele é muito fechado dentro daquela brincadeira. Você é um motorista, você vai correr para ganhar dos outros. Né? O Most Wanted, ou a versão 2 e tudo mais, eles acabam estendendo um pouquinho essa história. Mas quando eu falo de criança, 5 a 14 anos, a variância de expectativa dessas crianças é muito grande. Uma criança de 5, ela é muito diferente de uma criança de 7, que é muito diferente de uma criança de 10 ou de 14. E ainda assim, dentro dessa idade, quando a personalidade dessas pessoas, dessas crianças está se formando, eles têm diferentes visões, eles têm diferentes valores ali dentro. Então, como é que eu consigo pegar uma mesma narrativa, um único jogo, e fazer com que esse único jogo atenda a essas diferentes expectativas? Por exemplo, eu tenho crianças que são mais competitivas, e para essas crianças que são mais competitivas, eu tenho jogos onde o objetivo é vencer, é você contra o outro. Não tem fatality, mas você joga uma bola de neve na cara do seu amiguinho. Né? Eu tenho crianças que são conquistadoras, que são achievers, eles querem achievement, né? Achievement unlocked. É aquele prazer que você sente a ter um achievement unlocked. Tem criança que também sente isso. Então você tem elementos dentro dessa narrativa que atendem a esse desejo. Você tem crianças que são mais sociais, ou seja, elas querem entrar e fazer amiguinhos, e brincar, e entrar na pizzaria do Club Penguin e fingir que está assaltando a pizzaria. É engraçado, às vezes a gente está dentro do jogo e começa a entrar 20 crianças vestidas de preto, e elas falam invasão ninja, e elas começam a invadir o lugar e contar piada ali dentro. Normalmente as meninas, elas são mais sociáveis, né? Embora o site ele seja 50-50, é interessante observar que, óbvio, os meninos são mais vou bater e vou, né, vou brigar com alguém, as meninas são mais vamos conversar, né, vou te contar uma história, por aí vai. E no final, aqueles que são exploradores, aqueles que querem descobrir coisas. Muitas coisas que a gente coloca dentro do mundo virtual, e o mundo virtual ele é como o mundo real, acontece coisa todo dia. Eu tenho equipes de produção que estão todo dia colocando coisas novas dentro do jogo.
A cada um dia e meio ou dois, você tem alguma coisa nova acontecendo ali dentro. E essas coisas novas, elas são imprevisíveis, é como a vida real, né? Choveu, alagou, bom, chover, alagou não é previsível, mas você tem coisas que são imprevisíveis, né? Então, teve um terremoto, teve não sei o quê. No Clube Penguin é a mesma coisa, você está ali dentro, de repente um dia teve um terremoto, nossa, quebrou tudo, a pizzaria caiu, o dance club está aos pedaços, vamos lá ajudar a reconstruir esse negócio. E todas as crianças vão lá juntas, com o seu capacete de construção, ajudar a consertar o dance club. E a maioria dessas coisas que a gente lança dentro do jogo, a gente não conta. Né? Não sai um press release falando Clube Penguin sofreu alguma coisa. Não sai nada. A gente deixa que as próprias crianças descubram. E quem trabalha com crianças sabe que isso é o que é legal para a criança, é descobrir um negócio, é falar, eu vi isso, eu acho que isso aqui está acontecendo, e que ela conta para todo mundo, chama todos os amiguinhos, vamos investigar o que está acontecendo aqui dentro. E aí você consegue, com o perdão do chavão, engajar as crianças dentro dessa narrativa. Isso. Isso é tão bacana essa parte de explorar, e realmente, se você for olhar a história do Clube Penguin, você levaria meses para conseguir ver tudo o que está acontecendo ali dentro. Porque você tem uma narrativa principal, né? Você tem ferramentas que são constantes, ou seja, os pinguinzinhos, as roupas dos pinguins, alguns gatilhos na narrativa que a gente coloca. Você tem um ambiente que é meio constante, esse ambiente acaba mudando também, surgem áreas novas na ilha, descobrem-se algumas coisas. E o bacana dessa exploração é que as crianças acabam construindo um universo dentro da cabeça delas, e esse universo que às vezes não é o que a gente esperava. O que isso significa? Eu gosto de falar isso, a gente dá as ferramentas, a gente dá o ambiente, e os jogadores, as crianças, direcionam a narrativa. O que é direcionar a narrativa? Tem um exemplo bem bobinho, mas foi uma coisa bastante forte dentro do site. Mais um. Teve uma vez que a gente fez uma festa dentro do site, tem festa todo mês, e sempre que tem uma festa o cenário inteiro muda. Então lá o designer redesenha todo o cenário, tem jogo novo, tem área nova, enfim. A gente fez uma festa e uma criança de algum lugar do mundo, desculpa, olhou a sombra de uma árvore desenhada, e falou, aquela sombra parece um pinguim, tem o formato de um pinguim. Eu acho que essa sombra, na verdade, é um pinguim ninja. Loucura, cara. Eu falei isso pro designer, o designer só tinha desenhado uma árvore e uma sombra. A gente vê a criançada falando que era um pinguim ninja. E isso começou a tomar força ali dentro do mundo virtual. E você começava a ver crianças, ou um monte de pinguinzinho, em volta de uma sombra, falando, aqui é um ninja, aqui tem um ninja, aqui tem um ninja, aqui tem um ninja. Cara, que ninja, os meninos tá louco, né? Tomou muito quick, o bichinho tá maluco. O que a gente fez? A gente foi investigar. A gente foi, não, mas estão falando que tem ninja na ilha, a gente não sabe, vamos ver o que é essa história. E a gente, enquanto a gente estava investigando realmente para ver se tinha ninjas na ilha, aconteceu uma nevasca, e essa nevasca cobriu de neve um monte de várias áreas ali dentro da ilha, e de repente apareceu um pinguim cinza, com uma barba e com um chapéu chinês, que ele estava ali escavando a neve, a gente não sabia o que era aquilo. E quando ele terminou de escavar aquela neve, 3 semanas depois, a gente descobriu isso aqui. Bota o som para mim, apaga a luz, por favor. Tudo começou com uma lenda que nasceu das sombras. Uma misteriosa figura apareceu para ensinar a arte milenar do desafio ninja. Essa jornada requer paciência, treino, poder e molho picante. Muito molho picante. Para aqueles que derrotaram e se tornaram ninjas, as coisas estão prestes a esquentar. Um novo desafio acaba de surgir. Você está pronto para dominar o elemento do fogo? Volta para mim, por favor. As crianças estavam certas. Tinha ninjas dentro da ilha. A gente não sabia. Né? E criou-se todo um desvio da narrativa. Na verdade, ele mantém a mesma história, mas criou-se toda uma
subnarrativa relacionada a ninjas. E a gente descobriu que tinha um dojo debaixo da neve e as crianças podem ir lá e elas vão lutar umas contra as outras no desafio ninja, que é esse joguinho que você vai usando cartas. E você vai avançando nos cinturões até você se tornar ninja. E isso acabou abrindo outros 3 caminhos. Depois que você se torna ninja, você pode ser um ninja do fogo, um ninja da água. E dizem que você vai poder ser um ninja da neve. Eu não confirmo isso. Isso que é bacana. Muitas coisas que acontecem ali dentro, elas são direcionadas pela própria audiência, ou pelos próprios jogadores. E isso é legal de você trabalhar um produto contínuo, de você trabalhar uma narrativa contínua. Eu não preciso fechar uma caixa. Né? Eu vi o rapaz aqui antes falando, puxa, se a gente tivesse 2 dias, a gente faria uma coisa bem mais legal. Se a gente tivesse 6 meses, a gente faria uma coisa bem mais legal. Esse é o dilema de qualquer artista. Né, em qualquer área, seja de jogos, seja na publicidade. Se eu tivesse mais tempo, eu faria um negócio muito mais legal. O problema é que você tem que fechar uma caixa. Tem que fechar uma caixa, tem que printar um DVD, tem que embalar, botar num caminhão. Num produto online, essa narrativa é contínua. Ou seja, se eu posso fazer melhor, eu vou continuar fazendo. Né, o Clube Penguin surgiu em 2005. Até hoje, ele tem coisa nova. Até hoje, você tem coisa para explorar ali dentro. Isso. Falando um pouquinho de plataforma, né? Mas o Clube Penguin ele é o quê? Bom, ele é um jogo online, ele roda em Flash, mas eu tenho 2 jogos lançados para DS, tenho um jogo lançado para Wii, dizem que vai chegar jogo para plataformas móveis. Quando a gente analisa esse tipo de coisa como estúdio, né? Como estúdio criativo, a gente não pensa na plataforma. Porque você vê muita gente criando narrativas ou criando jogos por plataforma, ou você cria o mesmo jogo e você replica ele nas diferentes plataformas. O que eu penso é história. O que eu penso é o que história eu estou contando e depois como é que essa plataforma, como é que eu tiro vantagens, como é que eu me aproveito das vantagens de cada plataforma de maneira que essa história esteja conectada. Então como é que eu tiro, como é que eu me aproveito da vantagem do Nintendo 3DS, que tem todo um negócio, para continuar aquela história? Como é que eu tiro vantagem do Wii para continuar aquela história? Para mim, estúdio criativo, a plataforma não é importante. Tá? Para mim, estúdio criativo, o importante é a história e depois eu trago a plataforma para ver como é que ela se aplica. E uma outra diferença bastante grande, e de novo, para quem planeja, para quem trabalha com marketing, para quem planeja narrativas em geral, isso é bem legal, é que você tem muitos produtos que eles trabalham da seguinte maneira: você tem produtos com uma narrativa finita, ou seja, é uma história, ela tem começo, meio e fim. Pega um filme, né? Cars 2, que vai sair agora em junho e julho. Tem começo, meio e fim. Depois que ele acaba, fica aquele dilema para a produtora, né? Como é que eu consigo estender essa história? Um monte de gente gostou desse filme, ou um monte de gente gostou dessa versão do jogo, um monte de gente gostou desse negócio. E aí? Né? E aí, meu? Como é que eu estendo esse negócio? Tem gente que começa a criar versões, né? Então você lança Angry Birds. Angry Birds fez um sucesso estrondoso. Aí eu vou lançar Angry Birds Seasons, Angry Birds Christmas, Angry Birds... Eu vou lançando versões. Né? Ou você faz licenciamento, então você gostou desse filme e você começa a licenciar ele para uma série de produtos. Você pode fazer isso inclusive com narrativas que são contínuas. Né? Você pode pegar uma franquia ou uma marca e essa marca ela sobreexiste por vários e vários anos e aí você vai adaptando essa marca ao longo do tempo. Se você pega Barbie, né? Barbie é um negócio que nem sei quando surgiu. Aí você tem a Barbie esportista, a Barbie não sei o que, a Barbie divorciada, né? Que é mais cara. Vem com o carro do Ken, vem com a casa do Ken. Enfim,